Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Falta Muito Pra Copa, nossa contagem regressiva aqui até a Copa do Mundo de 2026. Eu sou Fred Fagundes e quero agradecer mais uma vez a você que está seguindo esse podcast nos agregadores e também nas redes sociais, seja no Twitter, no TikTok ou no Instagram. Sempre tem um conteúdo além desse que vai para os podcasts, para os agregadores de podcast, em que você confere a contagem regressiva para a Copa de 2026 e também muito mais informação. Bom, o programa de hoje reúne duas pessoas em que são divididas da seguinte maneira. A primeira é um grande fã do Diniz, alguém que sempre acreditou no trabalho desse rapaz, alguém que desde o começo, lá do Audax, falava, olha, ele tem futuro, e a outra que não concordava comigo. E a gente travava brigas e batalhas enormes quando se tratava Lisandro Castro. De Diniz um dia treinar o nosso time em comum, que eu não falo, né, pra qual time eu torço, eu mantenho esse mistério nas redes sociais já há muitos anos, pra criar essa áurea, né, tipo, que time será que o Fred torce e tal, pouca gente sabe, mas você sabe, né, que você é meu amigo, o famoso amigo pessoal, tanto no online quanto no offline, e quando a gente questionava, pô, será que um dia ele vem treinar nosso time, você falava, Deus me livre, e acontece que o homem está escrevendo uma história muito bonita esse ano, foi campeão estadual, algo que se cobrava muito, né, de um título de expressão, e quero entender de você, Lisandro. Primeiro, tudo bem com você? E segundo, mudou de ideia a respeito de Fernando Diniz? E aí, Fred, beleza? Cara, um prazer estar aqui, num lugar que já teve monstros sagrados. Tanta gente boa. Tanta gente boa já teve aqui comentando. Cadeira tá até quentinha. É um podcast muito legal, uma ideia muito boa. E assim, né, fui convidado para falar desse assunto polêmico, sabemos que é polêmico. Fernando Diniz é um cara que traz amor e ódio, é muito debatido na imprensa esportiva. Uma vez você comentou que queria no nosso time, que eu não vou citar qual. Melhor não. E aí eu falei, Deus me livre, né? Eu achava um enganador, aquele início dele insistindo naquele modelo de jogo, e eu vendo nossos zagueiros, perna de pau, aqueles caras que não davam passe de 2 metros. Eu falei, imagina uma saída de bola com esses caras, mano, não tem como. Se bem que, né, nossos zagueiros não eram perna de pau, né? É Jeromel e Kahneman, mas, cara, não tem como pensar naquela saída de bola daquele jeito, com goleiro, com zagueiro, com lateral, cara, aquela coisa. Aí eu falava, não vai dar certo isso aí, cara. Você chegou a citar até os zagueiros. Putz, entreguei o time. Mas pô, tava na hora já, vou falar, aproveitar o momento. Tá todo mundo saindo do armário agora, dos times, né? Os jornalistas estão falando. Tava na hora de falar, é isso aí. Mas o Kahneman, que criou uma história tão bonita no Grêmio, com o Diniz, provavelmente ele não seria titular. Não seria. Porque ele não tem a menor qualidade na saída de bola. Não, e tá terrível, parece que ele tá piorando, né, cara? Depois de velho tá piorando. Tá piorando, eu não sei o que acontece. Mas assim, eu acho que esse episódio a gente poderia passar uns 30 minutos pedindo desculpas ao Diniz. Eu aqui quero pedir alto e bom tom desculpas a Fernando Diniz. Não só por agora, mas já tem um tempo que ele tem feito bons trabalhos. Acho que vale a insistência dele, mas eu criticava justamente essa insistência nesse modelo de jogo com, às vezes, o time que não tinha como fazer aquele tipo de jogo dele. Sim. E aí acabava sucumbindo ali naquele modelo ali porque ele insistia com jogadores muito ruins para aquele tipo. Porque ele precisa ter jogadores técnicos que saibam jogar, que saibam tocar a bola. Mas assim, essa é até uma pergunta que eu ia te fazer. Você acha que o Diniz evoluiu na maneira dele de trabalhar? Ou ele pegou um time que entendeu e tinha realmente as peças necessárias para ele fazer jogar? Porque o estilo dele de jogo, da saída com o goleiro, né, lá do Audax, que acabou perdendo aquele Campeonato Paulista para o Santos, virou piada, né? Saída dinisiana, e enfim, era uma referência que já vinha da Europa, do Guardiola. E ele nem inventou a roda, né? Essa saída de 3 já é uma saída muito conhecida, né? Mas é que aqui era muito rara, né? E por que tá dando mais certo agora no Fluminense? Você acha que ele melhorou como treinador? Ou ele, enfim, achou um clube... E assim, quando a gente fala que tá dando certo, ganhou um título estadual. Ganhou um título estadual, Legal, bacana. Um Flamengo que não tá na melhor fase. Isso. Um Vasco e Botafogo em reestruturação. É um Flamengo que, inclusive, isso pode até envelhecer mal, mas tá naquele típico declínio do auge, né? Sim. E quando você bate no teto e, de repente, os jogadores acabam ficando desmotivados. Essa mudança de plantel, você não consegue reformular o clube. E o Fluminense correu por fora. Eu
Eu acho que tem muita coisa, assim. O Diniz, ele aprendeu bastante com os próprios erros. Ele tomou muita porrada nesse tempo todo aí. Mas não dá pra dizer que ele não fez bons trabalhos, ainda que tenha perdido de forma até catastrófica algumas coisas, né? Mas no São Paulo teve um dos melhores resultados dos últimos anos com o Diniz. Ele teve um modelo de jogo, é muito claro nos times do Diniz o modelo de jogo dele. E é um modelo de jogo que é diferente, e isso chama atenção, porque a gente não consegue identificar tão claramente como um técnico age. A gente costuma saber exatamente como um jogador faz, mas um técnico, você não vê tão claramente o modelo de jogo como você vê no Diniz, assim, sabe? Você fala, um é retranqueiro, outro joga mais pro ataque, é uma coisa mais assim, mas do Diniz você sabe como o time dele joga. E ainda assim, você puxar lá no Audax, que era um time que não tinha a qualidade técnica como tem Fluminense hoje em dia, o São Paulo, mas ainda assim ele conseguiu impor o estilo dele e tal, mas esbarrou nessa falta de qualidade. Só que eu acho que agora, né, nesses tempos mais atuais, ele tem aprendido a adaptar mais o modelo do time também, sabe? A usar um Felipe Melo, por exemplo, considerado um cara grosseiro, ele tem um bom lançamento e tal, mas ele usa muito bola longa do Felipe Melo, que é uma característica do Felipe Melo, entendeu? E provavelmente o Felipe Melo vai jogar de zagueiro essa temporada, né? Bem provável. Ele já recuou o Felipe Melo nas finais contra o Flamengo pra jogar como zagueiro, deve ser a nova posição do Felipe Melo, porque não tem nem fôlego mais pra jogar como volante. Acho que nesses times tipo do São Paulo, que ele inventava muita posição pro jogador, trocava um jogador de posição pra fazer encaixar num modelo ali. Aí eu achava uma forçação de barra às vezes pra tentar encaixar um modelo de jogo que às vezes não tava combinando com aquele elenco. Então eu ficava pensando assim, o Diniz vai ser esse cara que vai ficar batendo ali até morrer ali, até virar piada, até fracassar de vez e cada vez ter menos chance, né? Uma hora vai dar certo também, então deu certo, pode acontecer. Agora é um cara que tá sendo pedido na seleção brasileira, né? A gente tá falando de Copa do Mundo aqui. Pois é. E aí? Fred Fagundes, você defende até que ponto? Até a seleção brasileira? Até falando antes da seleção, uma coisa que eu só queria destacar do Diniz, que ele ficou muito marcado também pela maneira como ele tratava o jogador. O comportamento. O comportamento dele com o Tietê, aquele do Perninha, que ele chama o Tietê. E foi naquele período que ele tava no São Paulo, do auge da pandemia, que os estádios estavam vazios. Então era muito fácil você ouvir o treinador gritar. Hoje ainda é, né? Mas naquela época era mais ainda. O jogo era muito falado. E aí ele ficou marcado como um treinador grosseiro, com problema de relacionamento, com certos exageros nas reações. Agora mesmo no Fluminense tem uma partida que o Fluminense vai pro intervalo goleando e tem um vídeo dele no intervalo indignado com o time porque não tinha feito mais gols. Então essa exigência com o grupo também é algo que eu acho que ele aprendeu a trabalhar melhor e encontrou um grupo preparado para isso. Porque é muito difícil você falar até que ponto o treinador pode exigir do seu grupo se esse grupo não estiver preparado para esse tipo de exigência, sabe? Não tiver um perfil assim, beleza, a gente lida bem com isso ou não. Eu não tô aqui para ficar ouvindo esporro de treinador. Até que ponto é só uma obsessão do treinador por uma coisa que a galera não tá entendendo ali, pois né? E com o passar do tempo, esse treinador vai ganhando respaldo para exigir, né? Sim. Porque quando é um Diniz, às vezes, que não tinha o nome que hoje ele tá construindo e você tomava uma mijada dessas, era meio cansativo. Agora é o Diniz. É um cara que... Faz diferença você tomar um esporro de um cara que tem um lastro, Exatamente. Né? Tipo, um treinador consagrado, vem, sei lá, um Filipão da vida, tá ligado? Tipo, o jogador acaba reagindo melhor a isso. Do que o treinador que tá começando, até os jogadores mais velhos, né? Então, o Diniz, hoje... Aí, tratando já de seleção brasileira, eu acho interessante o nome dele entrar na pauta de possibilidade de treinador, porque não só ele ganha o estadual finalmente, e ele consegue abraçar aquilo que ele construiu nos últimos anos de times que jogam bem. O Fluminense joga bem esse ano, assim como jogou o ano passado. O segundo semestre do Fluminense foi muito legal. Era gostoso ver o time do Fluminense. Mas tem uns anos que o Fluminense tem feito times interessantes, né? E consegue revelar muito jogador, né? Aquela clichê do Fluminense, né? Revela bem, aí depois vende e tal. Mas tem um estilo de jogo do Fluminense também que a gente já conhece, né? Que é um time que joga pra frente, que tem essa molecada que vai pra cima e tal. E acabou que casou bem com o estilo do Diniz também. Então acho que juntou duas coisas aí, né? Agora, sobre a seleção brasileira que você citou, eu sempre faço essa pergunta, eu fiz no primeiro episódio, cara, que foi com o Carter, assim, pra que serve essa BF? Pra que serve o técnico da seleção? Tipo, será que a gente tá tão preocupado assim com esse ciclo de 4 anos até a Copa do Mundo?
ou se não faz a menor diferença pra gente que é ligado em Copa do Mundo, sabe? Aham. Ganhar uma Copa América, ou participar de uma Copa das Confederações, ou coisa parecida. Então, o Diniz se diz muito da evolução dos times dele a partir dos treinamentos. E numa seleção brasileira, ele não vai ter tempo nenhum pra treinar. Pra Você fazer tem, tudo que né? ele Você tem faz. as datas Uhum. FIFA ali, aquela coisa toda, ou as competições de meio de temporada, como a Copa América, você tem estourando 7 dias de treinamento, estourando. Essa gestão de pessoas que, na minha opinião, um treinador da seleção tem mais importância do que realmente um treinador tático, Aham. saca? Eu acho que o Diniz está construindo. Eu não sei se ele é o nome certo hoje para a seleção como um treinador. Pro momento, eu acho que ainda é cedo pra ele, sabe? Eu acho que ele precisa de mais experiência, sabe? Eu acho que tem outros treinadores com mais experiência, brasileiros ou não, que poderiam assumir essa bronca aí em curto prazo, porque se a gente vai pensar na próxima Copa, é curto prazo, porque é um ciclo aí. É claro, dá pra montar uma estrutura e tudo mais, mas eu não vejo a CBF preparada e pensando num modelo de jogo pra seleção. Eles não sabem muito bem o que querem, porque falando no Carlo Ancelotti, né? Carlo Ancelotti é um cara que joga muito parecido com o Tite. O Tite, claramente, já falou que o maior ídolo ídolo né? dele é o Carlo Ancelotti. Então, você vai contratar um cara que joga muito parecido, tem o estilo de jogo muito parecido com o técnico que acabou de sair, pra mim não faz muito sentido, sabe? Apesar de eu gostar do Carlo Ancelotti, eu achar um dos melhores treinadores mesmo, mas eu acredito que a imprensa brasileira não daria um mês pra ele de paciência pelo estilo de jogo, que né? é um cara que espera, o time dele não é um time reativo, como a imprensa gosta de falar. Como a imprensa gosta de falar, espera atacar, Espera muito, às vezes é um time que é muito atacado e joga atrás da bola ali, todo mundo atrás da linha da bola, não fica com tanta posse, mas é objetivo quando tá com a bola, sabe? E ocupa espaço. E o Tite colocava 3 volantes, o povo pulava. Né? Mas, cara, o Paquetá, não sei o quê. E é incrível, assim, com esse papel do treinador, ele não digo artificial, assim, mas como ele não causa tanta importância a longo prazo, realmente. Na minha opinião, o treinador da seleção, ele é um escalador. A preocupação dele é escalar, porque treinar, como eu disse, você tem esse período muito curto. Então, mais uma vez, o Ancelotti é interessante? Eu também acho. Talvez entre as opções que surgiram desde dezembro do ano passado pra cá é o melhor, mas sozinho ele não ia resolver. Eu acho que ele precisaria de alguém pra entender mais o futebol brasileiro e também fazer essa relação com os clubes. Entender como é que o cara tá treinando, como é que tá a preparação física, como é que o cara tá de saúde, de cabeça, não sei o que lá. Claro. Talvez aí o Diniz poderia ser interessante, sim, porque se elogia muito esse lado, não digo coach, né, que é mais pro Tite, mas esse lado mais humano do Diniz, de conversar com os jogadores, da formação do atleta. Ele é psicólogo, né? Ele é formado em psicologia, então dizem que ele tem um tato melhor no lidar com o jogador, apesar de xingar o outro de perninha no meio do jogo. Mas ele tem melhorado nisso. E os jogadores gostam muito dele, né? Quem trabalha com ele gosta muito. Sim. Mas eu acho que, falando assim de modelo de seleção, né? Se a gente tivesse uma CBF que tivesse mais ideia do que tá fazendo e tivesse um modelo mais claro, a seleção brasileira joga assim e a gente vai desde a base, vai se preparar pra jogar dessa forma, e aí, sabe, é uma filosofia de jogo que pressa mais o futebol brasileiro, por exemplo. E aí se encaixaria o Diniz, né? Tipo, pra esse modelo funcionaria o Diniz, entendeu? Mas eu concordo com você, assim, é muito pouco tempo, né? Os jogadores já vêm da Europa, a maioria, né, dos jogadores da seleção já vêm da Europa com um sistema de treinamento muito claro, eles chegam ali e só vão se adaptar a uma coisa ou outra. Mas se tivesse um modelo definido né? Eu sou a favor, cara, assim, se a gente for parar pra lembrar, os últimos 2 títulos do Brasil em Copa do Mundo, em 2002, o Filipão levou o Antônio Lopes. O Antônio Lopes sempre foi um estrategista como treinador, sempre um cara muito inteligente nesse sentido. Em 94, o Parreira era um puta estrategista, mas ele levou o Zagallo, que sempre teve uma relação muito boa com os jogadores também. O Ronaldo sempre fala que o melhor treinador que ele teve foi o Zagallo, né? Em 2014 não deu certo que o Filipão levou o Parreira pra auxiliá-lo essa parte tática. Mas eu sou a favor, assim, tipo, se você é uma CBF, precisa de uma alternativa mais popular. Sabe? E eu não vejo problema numa tentativa, pelo menos, dentro desse planejamento que você citou, a nossa característica vai ser a essência do futebol brasileiro. É o drible, é o ataque, enfim, não sei, é o toque de bola, sei lá. Por que não montam um grupo de uma comissão técnica formada até por os caras mais experientes, entendeu? É sempre esperar mais da CBF, né? Sim. É sempre esperar mais da CBF, né? Tipo,
Surgem alguns nomes, como por exemplo o Ramon Menezes treinou a seleção nesse amistoso porque ele estava com a seleção de base no Sul-Americano. E o auxiliar do Ramon Menezes é o Felipe, que é o comentarista, que jogava no Vasco da Gama. Canhotinho, né? Lembro. Que é treinador. Tipo, qual que é o critério? Sabe? Por que o Felipe? É porque sempre vai esbarrar na política, né, Fred? A CBF é política. Ela vai de relação, é o amigo, o cara que indica aqui, o outro que vai puxar ali, entendeu? Então, por mais que a gente queira uma coisa ideal, vai parar nisso no fim das contas, sabe? O presidente que tem um amigo tal e que vai puxar não sei quem. Eu acho que é isso, sabe? A gente é torcedor, apaixonado, a gente quer ver uma coisa melhor e mais assim, mas no fim das contas acaba ficando nisso, sabe? Falando sobre o modelo de jogo, né? Você citou os dois últimos treinadores. E até hoje, as pessoas torcem o nariz para a seleção de 94, né? Você sabe? Falar, mas não jogava bonito, né? Lembram da seleção de 82, lembram do Tele Santana. Até comparam muito, né? O estilo do Diniz com o Tele, que é um futebol mais vistoso, mais físico, de pressão na bola, aquela coisa, o cara corre muito, se doa muito, né? Que ele tinha volantes que eram muito técnicos, né? Não eram os quebradores de bola, né? Mas até a evolução do Diniz é isso, de saber usar até esses caras que são mais quebradores de bola e não é só o volante técnico. Se for ver o Renato, vou puxar. Não, mas puxar eu o Renato chegar lá. Eu ia puxar o Renato. Não estou defendendo o Renato Gaúcho, mas o Renato, nos últimos anos de Grêmio, ele tem feito mais esse trabalho com volantes técnicos do que os outros técnicos. Que é uma reclamação, né, até da torcida do Grêmio, da falta, às vezes, de cabeça de área. Do Dinho ali, do cara do volante pra fechar o espaço ali, né? Eu tô falando aqui um tempão, tinha uma piada antiga do Brizola, que o Brizola falava assim, o próximo presidente do Brasil tem que ser alguém com experiência no executivo, o próximo presidente do Brasil deve ser alguém que lutou contra a ditadura, o próximo presidente do Brasil tem que ser alguém que foi governador do Rio de Janeiro. Ele ficava falando só dele, mas não falava que era ele, sabe? Então eu tô só falando de treinador assim que tem boa relação com o jogador pra chegar no Renato. Cara, como eu disse, assim, nessa questão de algo mais popular. É aquilo que eu digo pros meus companheiros. Normal. O Renato, numa seleção, assim, eu vou falar bem a real aqui. O 5-0 do Flamengo no Renato parece que jogou pra baixo tudo que ele construiu como treinador. Ele vai ser sempre lembrado por causa disso, não porque tomou 5-0, mas porque foi um Flamengo numa semifinal, no Maracanã, e tudo que envolve o Flamengo ganha um peso maior por questões óbvias relacionadas a volume de torcida, a cidade do Rio de Janeiro, a imprensa, a mídia, e tudo que envolve Flamengo, Corinthians, Flamengo muito mais, ganha uma proporção maior, sempre vai ser assim. Agora, eu gostaria muito de um dia a CBF pelo menos cogitar, por que não avaliar uma dupla Diniz e Renato treinando a seleção. Dentro dessa pegada que eu falei, precisamos de algo que retome a seleção, ao torcedor a autoestima, ter vontade de assistir. Cara, quem que parou um sábado, final de sábado, pra ver a seleção de Ramon Menezes? Contra o Marrocos, né? Não, foi até um jogo maneiro, né, contra uma seleção semifinalista da Copa e tal. Mas já começa errado porque o jogo não é no Brasil. É muito legal jogar no continente africano, mas, o primeiro jogo depois da Copa, nessa pegada de retomada, é muito simbólico. Podia ser no Brasil. Tá, não foi. Foi o time de Ramon Menezes. Então, se você anuncia um Ancelotti da vida, todo mundo vai querer ver o primeiro jogo do Brasil do Ancelotti. Todo mundo de novo, né? Às vezes, a expectativa é maior pela convocação do que pelo jogo. Né? Isso é normal, porque eu falei, o técnico da seleção ele é um escalador. Ele é mais do que um treinador, ele é um escalador. Agora, se você faz uma dupla dessa, vai ter muita gente me ofendendo, que eu tenho certeza que não vai gostar dessa ideia. Mas uma dupla Renato e Diniz, por que não? Assim, eu penso na parte prática, porque os dois não iam aceitar. O Renato, o ego dele é muito grande pra dividir uma função dessa com outra infelizmente, pessoa. Infelizmente, a gente terminou o programa aqui. Não, mas realmente, essa parte de quem que assina, né? Quem que vai ser, na escalação vai aparecer o nome de quem. Vai aparecer o nome de quem, né? Quem que vai ser o auxiliar nesse pagode. Quem que vai dar a entrevista coletiva depois, né? Então, realmente, esse ponto aí, eu acho que nenhum dos dois hoje aceitaria. Perdemos o time, então
talvez. Se fosse antes do Diniz ganhar o estadual pelo Fluminense, talvez ele aceitasse. Agora, colocar essa minhoquinha na cabeça dele, de não, você pode treinar a seleção. Eu acho que ele vai treinar a seleção e não vai demorar tanto, assim, sabe? Retomando meu pedido de desculpas, mas não porque eu acho que agora que com o título ele virou o mágico e tal, eu acho que ele já tava numa crescente. E a gente tá, assim, cara, a gente sabe como funciona a imprensa, né? Se ganha uma coisa, é o melhor do mundo, ou se perde o pior. E a gente tá exatamente nessa fase, sabe? O Diniz ganhou um título em cima do Flamengo, né? Você acabou de citar o Flamengo, tem toda essa proporção. E aí já vira a melhor coisa do universo e tudo mais. Mas ainda acho que é um cara que tá sendo lapidado, sabe? Eu acho que ele vai dar bom, sim, daqui a uns anos. Agora, só porque eu tô falando isso, amanhã ele tá no Água Santa. Ele cai. Mas E aí, cara, olha só como a gente é refém de uma CBF incompetente também. Porque olha que puta oportunidade a gente teria. Digamos que seja o Ancelotti o próximo treinador da seleção, ou o Abel Ferreira, né? A gente não tá falando do Abel, que também tá sendo bem cogitado. O torcedor do Palmeiras vai ficar indignado com a gente, porque ninguém quer perder o Abel Ferreira como treinador, né? Mas, enfim, pode acontecer. A gente tem os Jogos Olímpicos no ano que vem. Poderia experimentar. Por que não experimenta o Diniz na seleção olímpica? Por quê? Porque já tá comprometida com o Ramon. Porque aí entra a política da CBF novamente. Sempre vai ter isso, cara. Agora, eu fico me perguntando por que essa demora toda. Eu acho que a gente nunca viveu um período tão longo de demora pra anunciar um técnico. Tá demorando muito dessa vez. E o que me faz ter certeza que vai ser um Ancelotti, cara. Que deve estar esperando a definição aí da Champions League, ver o que vai ser e tudo mais. Talvez ele tenha dado alguma resposta, assim, nesse sentido. Ele é um cumpridor de contrato, né? O contrato dele vai até 2024 e parece que ele já tava nas reuniões lá de planejamento da temporada que vem do Real Madrid. Só que a CBF estava disposta a pagar, de fato, essa multa aí, essa rescisão dele pra ele assumir o Brasil na metade do ano. É a única explicação, né? Pra mim é o que tá caminhando. Porque tirar o Diniz do Fluminense, ou até o Abel do Palmeiras, não seria difícil. Era só conversar com alguém do Palmeiras. Se fosse pra ser, já tinha sido, sabe? Porque não ia deixar começar a temporada, os técnicos se comprometerem com os clubes e tal, pra depois encerrar, sabe? E pro clube, assim, claro que é frustrante para um Palmeiras e pra sua torcida perder o Abel Ferreira pra seleção. Mas no fundo o torcedor acha massa. Ia ficar orgulhoso, né? No fundo, assim, no fundo ele pode até falar assim, não, é bobagem. Não é. No fundo, a gente sabe que é legal ver o seu treinador da seleção. E a gente sabe que as coisas são políticas, que a gente já viu muita coisa bizarra na seleção, né, Fred? Não é por merecimento, não é... A gente viu o Leão treinar a seleção. Isso que desde que eu tava falando. Essa pegada, a gente viu o Leão, a gente viu o Dunga voltar. Sem ter treinado ninguém, sabe? Sem explicação nenhuma. O cara não tinha experiência nenhuma e foi técnico da seleção, sabe? Então, tem coisas que não se justificam, sabe? Pra dizer, até contra-argumentando comigo mesmo, né? Eu falei que o Diniz ainda não tá pronto, que não tem experiência. Mas e o Dunga, né? Que foi técnico da seleção, que não tinha experiência como treinador. Não tinha experiência com nada. Acho que vale teste também, tipo, talvez não seja a minha primeira ficha, mas eu acho que na falta de outras coisas, assim, sabe, tipo, vai colocar o Carlos Ancelotti ou o Abel, que eu acho muito difícil, eu acho que valeria um teste. Vale. Entre essa geração nova de treinadores brasileiros, o Diniz é o que mais se destaca, porque se a gente pegar na folha, assim, realmente na ponta do lápis, os treinadores que surgiram se destacaram entre os brasileiros no futebol nos últimos 10 anos. Você vai ter ali o Roger Machado, que depois do Grêmio não conseguiu acumular trabalhos bons, o próprio Renato. O Odair ganhou aquela medalha olímpica, né? Ele era assistente da seleção em 2016, mas também depois não conseguiu fazer nenhum trabalho interessante. O Rogério Ceni, que começa muito bem no São Paulo, também foi cogitado, também entrou nesse oba-oba aí, ganhou um título, aí também foi aquela coisa, aquele oba-oba de seleção que o Rogério é isso, aquilo, com o Flamengo, né? O Rogério Ceni. O Dorival Júnior volta e meia citado, mas assim, de verdade, cara, o Dorival pra mim é uma incógnita, sabe? Ele é consistente, cara. Os times dele são consistentes. Ele não faz um trabalho genial e não faz um trabalho tão terrível. Ele é um cara consistente. Ele arruma o time ali e tal, mas... Sabe? Não engrena. Mais uma vez, eu não paro pra ver a seleção de Dorival Júnior. Não, pelo amor de Deus. A de Renato Portaluppi, sim.
E o Renato, que, né, ganha uma Libertadores, ganha a Copa do Brasil, o Grêmio joga muito bem naquele período, e aí vem essa patada pro Flamengo. Eu acho que o Renato sempre esbarra na teimosia dele, assim, sabe? Em algum momento ele teima com um jogador, ele teima com alguma ideia, e aí acaba tropeçando nisso, assim, sabe? Eu acho que o Flamengo foi isso, com o Grêmio também foi isso. Aquele 5-0 lá, a gente lembra que eram umas teimosias que não faziam sentido, aí de repente desandou tudo. Eu acho que o Renato também valeria um teste, mas eu acho que ele tá numa fase meio ferreirinha, assim, sabe? Tipo, que passou um pouco do tempo dele. Ele precisa... O Renato é aquele treinador que ele precisa o tempo todo provar que ele é bom. Por quê? Porque ele vive falando que ele é bom. Então ele precisa o tempo todo provar, não, eu tenho talento, eu tenho capacidade. E aí tem todo esse questionamento da maneira de trabalho dele, porque dizem que ele não treina, e aí ele vai pra praia, e não sei o que lá. Ele não é o cara que tá postando que tá vendo a série D sábado da tarde, sabe? Do hotel, igual vários treinadores fazem. Ele não é o cara que posta que tá lendo a biografia do Guardiola. Que todo mundo já decorou. Todo mundo já decorou. Então, ele é um cara que fala assim, não, eu treino do meu time assim, a minha relação é desse jeito. E pronto. Ele não vai pra programa... O Renato dificilmente tem entrevista, já percebeu? Além da coletiva. Então ele não vai explicar como é que ele montou o time dele na prancheta, e naquele futebol de botão, naquela noite. Ele nunca fala o tactiquez, né? Não, é aí que tá. Ele não fala o tactiquez. E aí alguns jogadores gostam e a imprensa não gosta. É o encantamento que tem com o Diniz, que tinha com o Tite, com o Roger Machado, que era o tactiquez, né? E aí o próprio Abel gosta. O Abel gosta. E aí você via os jornalistas esportivos que puxam mais para esse lado tático, defendendo essas figuras que falam mais de tática, e acho que o Renato não tem esse tipo de conhecimento, porque não fala tanto disso, né? Ele usa coletiva, usa entrevista para se vangloriar, para se enaltecer, mas principalmente para blindar os comandados dele, né? Então, se tem algum problema ali, ele fala uma bobagem dele ali, aí chama atenção pra outra coisa e acabou. Mas vou fazendo o papel contrário do que eu fui chamado aqui, né? No fim das contas. Então, falando mais do Renato que do Diniz. Hoje eu acho que eu teria mais vontade de assistir um time do Diniz na seleção do que do Renato, no fim das contas. Eu também. Até porque deixa o Renato no Grêmio, caralho. É isso aí. Mas os dois eu sei ia ser legal, pô. Eu não sei se o Renato chegou a treinar o Diniz no Fluminense. Talvez. Acho que sim. Ou jogaram juntos, não, né? Acho que ele treinou. Talvez, fiquei curioso, vou até procurar essa foto depois. Agora sim, cara, se não rolar nenhum desses, se não rolar Diniz, se não rolar Ancelotti, se não rolar Abel, Jorge Jesus, parece que o Flamengo, antes de fazer a proposta pro Jorge Jesus, perguntou pro presidente da CBF se havia alguma possibilidade, né, do Jorge Jesus ir treinar a seleção, porque daí eles nem iam abrir negociação e falaram que não. Se não rolar Jorge Jesus, sobra quem? Tite. Mas aí volta pro primeiro ou segundo episódio, né? Que eu gravei com o Brás, acho que foi o segundo. Em que o melhor treinador do Brasil hoje é o Tite, cara. A real é essa, o melhor treinador. Porque qualquer grande time que perder seu treinador pra seleção vai atrás do Tite. Né? E você vai falar que ele é ruim, que ele não sabe do que ele faz e tudo mais. Ele cometeu os erros dele na Copa, mas ruim. A gente tá de saco cheio dele, sabe? É uma relação que desgastou. Mexeu mal, a gente tá desgastado com ele, mas não dá pra dizer que ele é um mau treinador, sabe? Agora, quem realmente a cabeça não consegue buscar, assim. É muito difícil. Acho que entre esses nomes aí, os brasileiros, acho que seria Diniz, Renato, Dorival. Dorival corre por fora ainda, corre por fora, assim, pelo bom trabalho que ele fez com o Flamengo. Diz que ele tem boa relação aí com a galera, e isso aí ex-jogador, pesa mais. Eu não vejo... Neymar gosta dele, né, que trabalharam no Santos juntos. E eu não vejo, por exemplo, um Ceni tendo chance, por exemplo. Ainda não, né? O Ceni também deu uma caída, assim, né? Mas também tá sendo menos falado porque tá no São Paulo, né? Ele era muito falado por estar no Flamengo. Sim. E agora tá no São Paulo e aí não falam tanto. Já tá sendo cobrado, porque até a 10ª rodada do Brasileirão a gente vai ver. Ser É que, assim, é um monumento do São Paulo, né? É um cara que tem um respaldo muito grande da torcida. Igual o Renato no Grêmio. E o São Paulo, o time do São Paulo esse ano tá bem complicado, assim, nas peças, né? Até conseguiu manter algumas pessoas, alguns jogadores, mas o time em si é muito fraco. Mas com um time pior, o Diniz fez mais. Tem isso também. Pô, vale agora sim. Acaba comigo defendendo o Diniz. Desculpa, Diniz, desculpa. Baixou o clima do programa.
Bom, olha só, a gente chegou aqui então à conclusão nesse episódio de que o Diniz é sim uma boa opção, de que nós estamos arrependidos de um dia Ter chamado ele de perninha. E que o nosso Pedro Pascal tá pronto para treinar a seleção brasileira, se não for o Ancelotti. E assim, eu vou reforçar aquele meu pedido. Eu acho que dá para os dois trabalharem juntos. Eu falei do Renato, né? E aí tem esse problema de quem quer assumir o treinador. Mas por que não um Diniz ali como auxiliar técnico, como coordenador, com a relação com os clubes ou coisa parecida? Porque me preocupa muito o Ancelotti sozinho nessa. A CBF tem essa figura ali, o Juninho... Sempre tem um camaradinho assim, né? Sempre tem um camaradinho, mas tem lá o Juninho, que era... Eu não sei se ele foi demitido. César Sampaio, acho que todo mundo colou. Eu lembro do... Galera do Penta, estava sempre pendurado. Não, 2018, pouco antes da convocação, eles são distribuídos, né, para assistir os jogos em loco e avaliar os jogadores. E aí, eu acho que foi o Roque Júnior e o César Sampaio assistir um jogo do Neymar. Pra quê, cara? O cara já vai pra Copa, nossa, vou ver o Neymar, né? Vou ver o Neymar jogar. Daí eles postavam a distribuição, né? O fulano tá no Fla-Flu, o outro tá no Grenal e tal. Aí tava lá o César Sampaio e o Roque Júnior vendo o Neymar. Agora tô convencido que é pra levar o Neymar pra Copa. Mas vamos ver, essa estruturação vai existir, cara. Vai acontecer, quem que vai ser essa ponte. Eu tenho a impressão que todas as conversas que você vai ter sobre técnico de seleção brasileira nesses próximos episódios daqui pra frente, você vai sempre esbarrar na CBF, na competência da CBF, na politicagem lá dentro, porque parece que é uma coisa que não tem solução, sabe? Não é uma coisa que a gente escolhe, não é uma coisa, sabe? Não parece que vai resolver, assim, sabe? É o presidente ali, são os amiguinhos deles ali, e aí vão meter alguém ali, não sei se vai ser do gosto da galera, sabe? Pelo menos o que tá na briga aí, o fichão é o Ancelotti, que todo mundo tá de acordo, que é uma boa opção, né? Eu acho uma boa opção, mas eu acho que a galera precisa ter paciência, adaptação com o estilo de jogo. Não sei se as pessoas assistem jogos do Real Madrid de verdade, né? Eu só pego os melhores momentos do Vini Júnior indo pra cima, arrebentando, o Rodrigo e tal, porque... Mas o jogo em si é mais... O jogo em si, às vezes, não é aquele futebol que esperam da seleção brasileira, igual de 70, igual de 82, né? Às vezes vão torcer o nariz igual de 94, né? Mas pode ser eficiente e campeão. Aí, pode ser. Choose your destiny. Meu velho, olha só, eu fiz uma parada aqui, mas não deu muito certo. Eu perguntei pro chat GPT o que ele achava do Diniz, só que ele tá muito desatualizado. Olha só, eu perguntei pro chat GPT, Fernando Diniz é uma boa opção pra treinar a seleção? E ele respondeu, Fernando Diniz é um treinador de futebol brasileiro que atualmente está à frente do Fluminense. Embora tenha tido algumas passagens bem-sucedidas por clubes como Atlético Paranaense e Santos, sua carreira como treinador ainda é relativamente curta e não contém títulos de expressão. Aí eu perguntei, quem deve ser o próximo treinador da seleção? E aí o chat GPT respondeu, a escolha do próximo treinador da seleção de futebol é uma decisão que depende de vários fatores, incluindo o perfil e as habilidades do treinador, o estilo de jogo, a cultura e a mentalidade do futebol brasileiro, bem como as expectativas dos torcedores e dirigentes da confederação. Ok, tá bom. Gerador de blá blá blá. Não me convenceu. Eu achei, vou gravar um episódio inteiro, aí no final eu vou ler uma resposta de ChatGPT e eu vou falar. Cara, a gente não precisava ter falado tudo isso, era só perguntar pro ChatGPT. Se eu não me engano, a base de dados dele é até 2021, tem um trem assim. Tem. Acho que sim. Mas ele respondeu do Fluminense certinho. É verdade. Pelo menos isso. Então, mas não tá pronto. com o título do... só não tá pronto pra treinar a seleção brasileira. Hein? Vou jogar no ar. Campeonato Carioca é título de expressão? Se for Renato Gaúcho... Eu ganho como jogador e treinador. Pessoal, olha só. Fechamos aqui mais um episódio. Sem clubismo. Um episódio do Sem Clubismo. Falta muito pra Copa. Eu sou Fred Fagundes. Eu tive a companhia do Lisandro Castro. Obrigado, bicho. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Espero vida longa ao podcast. Volte sempre. Vamos lá. Volte sempre. Quando anunciar o treinador, a gente volta aqui pra falar disso. Estávamos certos, a gente fala. Ou totalmente errado. Rapaziada, é isso aí então. Fechamos mais um episódio do Falta Muito pra Copa. Sempre lembrando, anote aí, hein? Faltam 1.148 dias pra Copa do Mundo de 2026. Tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.